Ele continua aqui. Cada um deste dia, executado no Apirion, a parte que lhe foi atribuída. Pelo primeiro, o arranjo da luz primitiva, que armazenada separadamente, foi retirada do lado direito e traduzida por Apirion, por meio de uma certa fundação, que desempenhou sua função nele. Então, o et, como a gente viu, né, uma imagem de semelhança da luz original, conforme indicado pela palavra haja luz. Então, aqui, ó, Gênesis 1:3. Então, na palavra haja luz, aqui Deus disse Vaiomê, Elohim, e Vaihi Or, ou seja, haja luz e houve luz. A gente também fala dessa palavra, que tem Gematia 207, nas nossas aulas de meditações. Então, vamos lá. E ele disse que houve luz, e aí houve luz, né? Haja luz, houve uma ordem, e aí realmente a luz ela vai vir a existir. Continua o Zohar explicando aqui. A repetição, então, quando se repete a segunda vez a palavra luz, denota que a primeira luz produziu outra luz. Este foi o primeiro dia das árvores do Líbano. A gente já sabe, na linguagem dos ramos, que essa luz, ela não é uma luz que se vê, não é um fenômeno elétrico, mas que ela é um fenômeno dentro da alma. E que essa luz é o desejo de doar, é a doação. Então, continua aqui. E aí começou a surgir as árvores do Líbano. As árvores já remetem à árvore seferótica, ou seja, como foi rearranjado dentro do homem, através da Torá, que designa uma nova forma de expressão da espiritualidade, e como nós avançamos nessa espiritualidade sem pular ou, né, tirar ou colocar aquilo que a própria Torá diz, porque ela já tem o seu conceito certo. E aí, pelo segundo arranjo, a divisão das águas eram obtidas do lado esquerdo, pelo golpe de um poderoso fogo que entrava no Apirion. E ali cumpria a sua função, fazendo a divisão entre as águas do lado direito e as do lado esquerdo. E depois o Apirion produziu uma imagem conforme a sua semelhança. Esse foi o dia das árvores do Líbano. Veja, a questão que é descrita aqui nessa espiritualidade é alguém semelhante ao Eterno em dois âmbitos, no âmbito espiritual e no âmbito físico. No âmbito espiritual, o homem é um ser que tem 7 partes, 7 orifícios no seu rosto, 7 partes no seu corpo. Enfim, tudo dentro do homem está dentro dessa divisão. Assim como os níveis espirituais, pelo menos para aqueles que não nasceram dentro do povo de Israel, a serem alcançados, são os 7 níveis que nós chamamos de níveis Bnei Noah. Porque agora não se trata da lei que você vai seguir, agora se trata das sefirotes que você tem que consertar. Ou seja, se você está no nível de Malhut, aqui você tem 7 níveis para consertar. Quando você vai subindo, mais 7 níveis aqui, 7 níveis aqui, até chegar em Tiferet, e assim sucessivamente, e são exatamente 7 vezes 7, que vai dar 49, quando você vai estar preparado para receber a Torá. Esse mecanismo, essa força que você tem, então, para seguir e consertar esses 7 níveis é extremamente difícil. Não é um nível fácil de se fazer e não é feito de uma hora para outra. Haja vista que, dentro daquela nossa formatação original, quando o Eterno desejou que nós nascêssemos em locais que não tinha Torá, e passássemos por todo tipo de situações que nós nem sabíamos que ia passar, e participar de festas X, Y, sempre nos afastando muito da Torá, era já um impulsionamento para aquilo que nós teríamos que consertar lá na frente. Esse consertar também ele é embasado dentro daquilo que você tem que consertar psicologicamente, aquilo que você tem que consertar dentro do seu entendimento, aquela forma que você vai entender o que
é agora, diferentemente do que você entendia lá atrás. Só que para esses saltos mentais, essas formas de entendimento, existe uma grande barreira e um grande mar à frente. Porque quando nós falamos dessas situações, parece fácil mudar a fé de uma pessoa, mudar a sua experiência espiritual, mudar tudo aquilo que ela viveu, mas na verdade é muito difícil, porque todas essas questões que são definidas dentro de você, de mim, de todos os seres humanos, são questões muito profundas. E nós, os seres humanos, nós temos uma situação de criar a nossa religião, ou seja, uma coisa sobrenatural que aconteceu, alguma cura, um emprego que se conseguiu, ou porque simplesmente é assim que eu acredito e ponto final, eu não quero gastar tempo da minha vida com isso. Então, é assim que funciona, porque é extremamente difícil, porque uma realidade mental, uma realidade dentro da arte da pessoa, não é algo fácil de se vencer, não é algo fácil de se mudar. Então, somente o Eterno pode fazer isso. Então, por mais que muitas pessoas lutem, em trazer, adorar, etc., isso é um trabalho que nós não iremos fazer, nem mesmo na nossa família. Mas quando a pessoa sai realmente, então você tem que fazer toda uma desconstrução dentro da pessoa e que vai causar uma dor tremenda nela. Por isso que quando a pessoa sai desses sistemas espirituais, ela começa a odiar esse sistema. Porque esse odiar esse sistema é uma forma de defesa para a pessoa. Então, a pessoa ela acaba, então, trazendo essa barreira imensa justamente para defender que ela tem que entender dentro da Torá. Ou seja, voltar para a Torá é voltar contra todos esses mundos espirituais que são reais, que são mundos perversos e mundos idolátricos. Então, é uma guerra que todos terão que passar. Então, veja, todos esses mundos espirituais que a gente está falando aqui, a gente vai continuar falando e vendo também como funciona. E diz aqui, pela quarta ordenação à luz, o sol foi acesa para iluminar a escuridão do Apirion, e ali entrou para iluminar, mas não desempenhou sua função até o quinto dia. O Apirion produziu a sua semelhança, e esse foi o quarto dia das árvores do livro. Pelo quinto arranjo, um certo movimento foi produzido nas águas que trabalharam para produzir a luz do arranjo do quarto dia, e cumpriu sua função no Apirion, e produziu várias espécies. Tudo isso foi suspenso até o sexto dia, quando o Apirion, tudo se acumulou nele, como está escrito, que a terra produza criaturas vivas conforme a sua espécie, isso é Gênesis 1, 24. Esse foi o quinto dia, a árvore do livro. A sexta ordenação foi dito em que o Apirion foi concluído e fora desse sexto dia da criação não pode haver conclusão ou energia vital. Mas quando aquele dia chegou ao fim, o Apirion estava completo, com muitos espíritos, muitas almas, muitas belas virgens, privilegiadas por habitar no palácio do rei. Ao final deste dia, os 5 dias anteriores também se contemplaram e as esferas superior e inferior estão perfeitamente unidas em amizade, alegria e desejo ardente pela companhia de seu rei. Assim, o Apirion foi santificado com santificações superiores e coroados com sua coroa, até que finalmente foi exaltado com a coroa do descanso e designado com um nome nobre, um nome de santidade, isto é, o Shabat, que anuncia o descanso e paz, a harmonização perfeita de todas as coisas acima e abaixo. Este é o significado da palavra. O rei Salomão fez para ele um Apirion, de as árvores do Líbano. Quem é digno desse Apirion? É digno de todas as coisas e digno de descansar em paz na sombra do santo, como está escrito. Sentei-me à sua sombra com grande prazer. Cântico dos Cânticos 2:3. E agora, quando estávamos sentados à sombra dessa paz, correspondente a observarmos que realmente habitamos à sombra do santo, naquele Apirion, e ali permanecemos sempre, devemos coroar este lugar com as coroas supremas, para que as árvores daquele
a prion possam ser induzidas a nos cobrir com ainda mais sombra vivificante. Shalom.